Portugal, todas elas com identidades literárias muito fortes, e o romance vencedor deste ano não é exceção. É um romance dilacerante sobre o fenómeno da migração venezuelana e sobre uma corrida desesperada em direção à liberdade. Uma corrida apenas vencida com a coragem e o amor fraterno de dois irmãos adolescentes que se metamorfoseiam no interior da perigosa selva de Darien e cuja sobrevivência só é possível graças aos laços que os unem e à família que constroem por entre lama e predadores. Mais do que um romance que narra uma travessia, a tua mão é uma reflexão profunda e comovente sobre o sentido da família, a perda, a esperança, a sobrevivência e a procura de um lugar de paz. Narrado alternadamente pelos dois irmãos, o romance de Hélder Teixeira Aguiar é também uma viagem ao crescimento interior de duas crianças que se tornam adultas nas fronteiras do perigo e da sobrevivência. É impossível ficar indiferente ao romance de estreia deste nosso autor. E que estreia! Pela sua qualidade literária, pela densidade humana das suas personagens, pelo retrato que faz de uma realidade que coabita com as nossas vidas organizadas. Há uns meses lia numa recensão num jornal que o novo precisa que corramos riscos. Isto é, que a descoberta e a defesa da diferença precisa que nós, com eles, corramos riscos. E que o mundo é muitas vezes cruel perante os novos talentos e as mais inovadoras criações. Mas são precisamente estes que precisam de mãos amigas para que sejam descobertos e celebrados. É isso que estamos a fazer aqui hoje. Na tua mão, passa agora a estar nas vossas mãos. E lê-lo é a melhor forma de amizade que podemos prestar ao nascimento de um novo autor e a um talento emergente que não vai certamente ficar por aqui. Para falar sobre este romance com maior profundidade e com o conhecimento antigo que tem do autor e da sua obra, temos connosco a professora Cristina Marques, uma pessoa que reconhecerão nos agradecimentos que o Hélder Teixeira faz no seu romance. Professora de português há mais de 40 anos, responsável por inúmeros projetos culturais nas áreas da literatura e do teatro e finalista do prémio Global Teacher Prize em 2023, é a ela que dirijo o meu penúltimo agradecimento por estar aqui hoje e por ter disponibilizado o seu tempo. Por fim, agradeço ao Hélder por nos ter dado a publicar este livro e por todos os outros que estou certa que carrega em si e que certamente nos continuarão a surpreender. Estamos perante um grande autor. Muito obrigada. Pela generosa de palavras. Agradeço a sua vinda, a vossa vinda aqui. Estou muito grato por vos ter, das caras conhecidas e outras da minha estudei aqui na escola, assim, estou a ter caras conhecidas, que fui conhecendo entretanto e para mim é um gosto enorme estar aqui. Queria começar esta sessão de falar se calhar depois de uma história de um menino pobre e pequenino que vivia meninos e meninas não tinham oportunidade, portanto faziam o básico e iam trabalhar para uma fábrica. Era um menino desgraçado e esfarrapado, os sapatos todos, mas esse menino, houve alguém que reparou nele. Mais tarde tornou-se escritor e em 1957 ele ganhou o Prémio Nobel. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele nessa altura fez foi escrever uma carta ao seu professor. Escreveu a carta ao professor Luís Hermano e ele disse: sem a mão afetuosa que estendeu à pequena criança pobre que eu era, sem o seu ensino e o seu exemplo, nada disto teria acontecido. E o professor respondeu-lhe: serás sempre para mim o meu pequeno Alberto Campos. Portanto, esta mensagem, eu não sou, isto não é o Prémio Nobel, nem sou o Alberto Campos de longe, mas é para mim um enorme gosto trazer aqui uma professora que também me tocou nos meus tempos de liceu,
e que é também um bocadinho responsável por poder estar aqui. E por isso eu gostava que vocês dessem uma salva de palmas à minha professora e a todos os professores que fazem diferença na nossa vida. Muito obrigada. Já me senti acolhida pelas palavras, pelos vossos aplausos e pelos vossos sorrisos. Não conheço quase ninguém, mas já sinto em vocês potenciais leitores e, portanto, potenciais amigos. Hélder, só tenho a dizer-te que um professor é o que os alunos dão, os professores são o que os alunos lhes dão no dia-a-dia. E eu sou fruto de um percurso de 40 anos, onde conheci sempre, todos os meus alunos foram pessoas muito interessantes, que vingaram, todos vingam, tenho sempre essa certeza, em muitas áreas. Mas quando a área é a literatura, o meu orgulho cresce e é enorme. Ora bom, eu vim aqui falar um bocadinho da obra. O ambiente não é tão intimista quanto isso, portanto eu não vou fazer assim uma abordagem muito aprofundada. Vou levantar os pontos que me tocaram sobremaneira, mas vou sobretudo dar a voz e a palavra ao Hélder, porque ele é o protagonista. Ora bom, esta obra de facto é uma obra que nos cativa, nos puxa para dentro das páginas ou que nos oferece o que se passa nas páginas. A força narrativa, a força do enredo é tão forte que muito dificilmente nos conseguimos libertar. Não só pelo enredo, pela ação, mas pelas personagens que o Hélder tão bem conseguiu construir, delinear e fazer-nos associados ou cúmplices. São três as personagens, os dois irmãos, o Ruben e o Gonçalo, e uma personagem que ele cria com uma força incrível, que é a Selva. Aparece com uma dimensão, eu queria dizer humana, mas não é humana porque é desumana, mas é uma personagem que tem o perfil de pessoa desumana, de monstro. Respira, transpira, tem dedos, tem braços, tem pernas, sufoca, destrói, devora, corta sonhos. E estes dois irmãos atravessaram a floresta, a selva. Há outra questão interessante que eu vou associar a isto. A selva é descrita ao longo de toda a ação com um grande poder sensorial, sinestésico. O Hélder consegue fazer-nos ouvir, saborear, ver na sua dimensão cromática e cinética todos os barulhos e todos os movimentos da selva, olfativa, auditiva, já cheguei aos 5 sentidos, estão todos lá. E ele consegue fazer isto de forma sinestésica, ou seja, associar as sensações todas ao mesmo tempo. E por isso, esta obra tem uma dimensão cinematográfica importantíssima, fortíssima. Nós conseguimos acompanhar, com os tais 5 sentidos, todo o percurso destes dois jovens, que é simultaneamente uma revelação da dimensão ou da consciência política do Hélder. Não são personagens que têm voz de panfletos políticos, mas o empenhamento político, a crítica a um sistema está lá, mas está lá de forma sutil, está lá no cotidiano daqueles jovens, está lá no facto de eles terem tido necessidade de fugir porque não tinham liberdade, porque havia uma perseguição política à mãe, está lá na necessidade de sobreviver no meio de uma selva. E vou já calar e vou passar a palavra ao Hélder, mas eu queria só dizer uma coisa. Enquanto comecei a ler este livro e este poder de visualização me surgiu, eu fiz logo um paralelismo com o filme A Vida é Bela, do Roberto Benigni. Também aqui o Hélder foi mestre. Ele põe os dois irmãos, há um mais velho e outro
mais novo e o mais velho protege o mais novo através de uma estratégia que nós encontramos nesse tal filme, que é a simulação de um jogo, e protege o irmão desafiando a avançar no jogo dos videogames. E por isso é que também muito pertinentemente o Helder constrói nesta obra uma identidade linguística. Não é só o português, não é só o espanhol de Venezuela falado pelos irmãos, é também a gíria digital, o inglês digital, mas tudo isto está interligado na construção das personagens e da ação. Eu acho que já falei muito, Helder, certo? Eu estou a adorar. Agora das continuidade e depois eu retomo, está bem? Pronto, então, a vertente cinematográfica, o recurso às sensações, a linguagem sugestiva, metafórica, com momentos de uma poeticidade que nos apetece ficar ainda mais tempo lá dentro, não só a acompanhar a ação, mas a saborear a linguagem. E é por isso que eu acho que o Helder não é um autor, o Helder é um escritor contemporâneo pela temática deste livro, um escritor contemporâneo porque é escritor e porque se filia numa vertente literária de que falarei mais tarde, se for pertinente. Helder, passo-te a palavra. Então, este livro vai dar um filme. Várias pessoas que já o leram têm dito isso e eu fico sempre comovido com estas palavras. Realmente a história aborda temas duros e difíceis, aborda uma realidade que era conhecida, simplesmente conhecida por nós todos da Venezuela. É um país, no século XX, emigraram 400 mil portugueses, portanto é um país com o qual temos muitos laços. E realmente nos últimos anos, por causa da pobreza que se instalou na Venezuela, a Venezuela chegou a ser o país mais rico da América do Sul. Houve esta migração toda para lá, mas no prazo de poucos anos tornou-se mais pobre. Desceu para o fundo da tabela, portanto, a nível de realidade social, as pessoas começaram a passar fome, começaram a comer só uma vez por dia, e portanto isso levou a um êxodo brutal. E para muitas pessoas, e para estes jovens protagonistas desta história, não lhes restou mais do que arriscar a vida numa das mais perigosas selvas do mundo, que é a selva do Estreito de Darien, que é um gargalozinho geográfico que existe ali entre a América do Sul e a América Central. O Ruben e o Gonzalo realmente eram lusodescendentes, eles beneficiariam desse estatuto. No entanto, pela perseverança da mãe, que era jornalista na Venezuela, de querer ficar e querer expor, eles foram ficando para últimos e isso saiu caro e eles tiveram que arriscar, tal como todos os outros, nesta perigosa travessia, uma realidade muito dura, para além dos perigos da selva. Realmente há perigos de outra índole, perigos mais de todo tipo de violência que vocês imaginam. E foi duro realmente escrever este livro porque a violência era tal que de um lado queria honrar quem lá passou, não é? Queria que constasse realmente essa realidade, mas por outro lado temia que o livro se tornasse demasiado gráfico, demasiado que era uma selva onde estava descrito um episódio de violência sexual a cada 3 uma realidade muito difícil de contar e estabelecer. A doutora falou realmente nas línguas, realmente este romance aborda um bocadinho o tema linguístico, para além do português e do espanhol, é esta linguagem game. Mas deixa-me falar de português. Sim. O Helder conseguiu, portanto, os dois irmãos têm uma mãe, têm avós portugueses, certo? Portanto, para eles o português é uma língua dos antecessores, é uma língua ligada a um passado que eles pouco conhecem, é uma língua ligada à origem. E o conhecimento deles da língua é suficiente para nós percebermos que eles são falantes da língua do português europeu. Mas o Helder, com a consciência linguística dele, faz uma coisa que eu achei incrível. Ele, através de uma só palavra, ele conseguiu traçar a identidade de Portugal e dos portugueses. A certa altura, um dos irmãos, que já não sei qual, explica ao grupo de amigos que estão passaram a selva, estão a atravessar a selva, que dizem que Portugal tem um verbo, português tem um verbo que serve para tudo. O verbo
desenrascar. E o verbo desenrascar passa a ser adotado pelos venezuelanos, mas nos contextos específicos, só que eles não sabem conjugar, então é eu desenrascar. E, de facto, está ali o nosso perfil identitário traçado, e também através da palavra saudade. Portanto, o português ligado à nossa identidade, o português ligado às origens, o espanhol da Venezuela, que ele usa e buscar alguns termos que eu tive que estudar e tive que pedir a alunos venezuelanos para me ajudarem a pronunciar, mas que eu não vou pronunciar, e que permitem a ligação entre eles. É uma espécie de gíria juvenil, coño, isso sei, pronto, hermanito. É só um insulto, não é? Oh, então desculpem. Foi a única palavra para a qual eu não fui fazer uma pesquisa porque achei que sabia que era assim um insulto normal. Aquele senhor fez uma recepção que dava a teoria da recepção do Yalce. Pronto, e depois o tal inglês da gíria digital. Peço desculpa ter interrompido. Agora falta então aí tal. Não, para ser o romance brinca um bocadinho com esta intertextualidade, este relativismo linguístico, sendo que os venezuelanos, um dos irmãos era bilíngue, que realmente se aprendeu português falado pelos pais, mas o outro irmão mais não bilíngue, é o que acontece muitas vezes nos imigrantes. Desculpa. É o que acontece muitas vezes nas famílias dos imigrantes, as gerações mais coisas que vêm a seguir já não têm a língua, mas realmente o irmão mais velho que sabia era bilíngue e isso acaba por moldar um bocadinho a viagem dele e acaba também por motivar o irmão a aprender a língua português, a aprender algumas palavras em português, porque o destino final era Portugal. Naquela cena, a maioria das pessoas queria chegar aos Estados Unidos, mas eles queriam chegar a Portugal porque isso ali no meio daquela cena. Mas há um bocadinho esta brincadeira, porque português e espanhol são línguas irmãs, não é? É um bocadinho também traduzem essa fraternidade que também atravessa o romance. E há zonas de superposição das duas línguas, sim, que nós ouvimos no espanhol, conhecemos a maioria das palavras, mas também há palavras que não se traduzem, há zonas de Eu estou aqui na linguagem de cima e sempre onde é que algumas dessas palavras que a professora falou, e nós temos várias, temos a saudade, temos o lar, que é espanhol há o orcar, mas não há propriamente o significado do lar que também significa família. não vai a água, Já o desenrascar, há várias palavras que ali surgem e temos que brincar um bocadinho com elas, e isso serve também para ultrapassar também os obstáculos da cena. Até a linguagem gamer, que é uma linguagem que o Ruben tem no início, mais no início da obra, mas que também é uma linguagem que ele compreende, a linguagem dos jogos é uma linguagem com regras claras, com objetivos claros, com consequências claras, e isso um bocadinho para se estudar, para isto bem votar, e também tem que motivar o próprio irmão, que é uma criança. É mais fácil motivá-lo quando ele diz ao irmão, isto é só um nível, vamos ultrapassar os níveis para passar para o seguinte. Através desta estratégia. depois ainda acaba de ver, só vai ficar quase em cima. Vejo ali o pavilhão lá. Acaba por cativar o irmão e motivá-lo realmente a dificultar todos esses motivos. Eu vou acrescentar mais uma coisa. Este livro ensinou-me, como leitora, ou fez-me ver todos nós temos capacidades para nos desenrascar nos ambientes mais hostis. O Ruben, em relação ao Gonzalo, usou a estratégia do jogo, do game, e ele ia passando de níveis. Mas o próprio Gonzalo usou o conhecimento que ele tinha, a apetência que ele tinha pela história natural, pela geografia, pela zoologia, pela botânica, para ver a selva numa outra dimensão. Ou seja, a capacidade de nós fazermos um carpe diem, aproveitar o momento, nem que as circunstâncias sejam tão difíceis, o Helder ensina-nos com esta obra. E eu fiquei emocionada com isso, eu ainda não tinha lido. Pronto, aproveitei agora. O Gonçalo acaba por traduzir um bocadinho a infância do autor, porque a minha infância, quando eu fui sou filho único, porque escreveste a história de
o amor fraternal sendo eu filho único. Mas a minha infância foi muito passada com livros à minha volta e eu gostava muito de estudar a geografia, estudar a vida animal, ver documentários e o Gonçalo acaba por traduzir um bocadinho esta parte de mim. Todos os autores acabam por colocar um bocadinho deles próprios no romance e essa parte do Gonçalo talvez tenha um bocadinho de não, se calhar tem, mas essa parte aqui tem um bocadinho. Sim, e a vertente reflexiva que nós encontramos em todas as personagens que acompanham os irmãos. Tendo eu já lido um bocadinho do segundo livro do Helder, ele vai potenciar, explorar essa vertente reflexiva ou filosófica noutras obras. Helder, eu disse há bocadinho que tu és isto é um romance contemporâneo, tu és um escritor contemporâneo, és um escritor, e aqui vou mostrar outra vez que sou professora, eu não consigo deixar de catalogar ou de inserir esta obra num enquadramento literário. E eu vejo aqui vestígios de neorrealismo por causa desta voz, dos que sofrem, dos que são explorados, dos que são perseguidos, mas vejo marcas da pós-modernidade. E a pós-modernidade, com a característica se calhar mais importante hoje, atual e mais muito bem explorada por alguns, que é a polifonia narrativa, ou seja, nós não temos um narrativo único, aqui temos dois e os capítulos vão alternando e alterando a voz. Mas o Helder é tão cuidadoso connosco, leitores, que mudando a voz narrativa, ele receia que nós possamos porventura perder-nos, e então não diz diretamente eu sou o Gonçalo que estou a falar, eu sou o Ruben, mas apresentam os informantes textuais que nos descrevem. Ai, que bom, eu estou a pensar na personagem certa. Portanto, isto vincula à pós-modernidade, vincula também o tratamento que ele faz, muito original, do discurso direto a frases que ele interrompe, corta e não põe reticências, porque isso reticências qualquer um de nós põe, não é? Isso é normal. Ele põe um travessão. O travessão é um bocadinho maior que o travessão normal, não é um inverno, põe um travessão. E a frase fica ali cortada porque, de facto, ou o pensamento da personagem ficou embargado pela emoção, ou a linguagem revelou-se insuficiente para transmitir o que se pensava. E ele faz isso e repete, por exemplo, enquanto travessão, estou a olhar, mas estou a citar-se também, certo? Helder, eu pergunto, porque eu sei que o Helder é um escritor que reescreve como todos os escritores o devem fazer. Ninguém tem uma inspiração, ninguém tem uma epifania que faça surgir um texto limpinho logo. Se dizem, mentem, digo eu, pronto. Então, eu pergunto ao Helder como é que nasceu esta ideia de ter aqui duas vozes e porquê as vozes de crianças? Porquê que tu não puseste aqui como vozes narrativas, por exemplo, eu agora não vou dizer o nome das personagens, por exemplo a Maribel, que também ficaria muito bem, mas a Maribel está ali numa fase de liminaridade, portanto também não era muito. Fala desta opção por estas vozes narrativas juvenis, está bem? Com maturidade que é Não, então. Há duas principais razões para o ter feito, para dar protagonismo a dois jovens. Em primeiro lugar, a razão mais simples é porque nesta selva, uma boa parte dos que atravessavam esta selva eram crianças. E mesmo as crianças, os pais destas crianças eram jovens de 20 e poucos anos. Portanto, esta travessia é uma travessia de crianças e jovens. E eu a dar a voz a estas crianças e jovens. Por outro lado, há uma outra razão também. Por lado também eu gosto de escrever, a voz adolescente. Mas fazer uma parte para esta selva já vai com as suas preconceções, já sabe que esta é uma situação difícil para a carteira, não é? Que há violência, que já tem os seus juízes pré-formados, já tem as suas ideias, as suas preconceções. E uma criança jovem é mais uma página, não digo em branco, mas mais embranquecida, não é? E que tem a sua personalidade em formação.
será muito impactada pelo que vai viver nesta cela, pelo que vai passar. E essa ideia foi se calhar a escrever este livro, na voz do Rui fiquei motivado com essa ideia de explorar, não é? Quanto isso pode transformar uma pessoa, uma criança, um jovem, e neste caso temos um adolescente que tem que ser adulto à força para cuidar do seu irmão, e temos uma criança que também quer ter o seu papel de agência, e quer crescer e que quer saber manejar tudo aquilo que vem para cá. Portanto, eu achei essa ideia muito interessante. E portanto o desafio foi realmente dar voz a eles, porque eles eram o que faziam eram os que faziam esta travessia e se calhar era uma voz representada. E uma das imagens que mais me marcou foi desta criança, aliás, não foi só uma, mas houve uma em especial que me marcou e que foi o que deu origem a motivou também a capa do romance. Foi esta criança com um olhar muito adulto. E eu fiquei vários dias a olhar para essa imagem e através dessa imagem também me chegou para essa história. Esta história surgiu desta travessia da área e depois a partir daí, quanto mais via, mais tomava a ideia que a grande parte daquelas pessoas que atravessavam da guerra da Venezuela, das questões que mais me tomava a ideia que aquelas pessoas eram também nós que estamos aqui. Tivemos gerações dos nossos pais, dos nossos avós que também tiveram que migrar pelas mesmas razões, por razões de pobreza, por razões políticas. E agora estes dois jovens fizeram o reverso, não é? Fizeram o reverso que os avós fizeram na década de 50, que tiveram que migrar por razões políticas. E agora eles também, por razões políticas, tiveram que fazer o percurso inverso, embora de uma outra forma. Helder, deixa-me explicar aqui este público tão interessado. Estas duas crianças foram um texto sutil do Helder para fazer uma homenagem. Já vos disse que as crianças não são panfleto, não são símbolos políticos, mas fazer uma homenagem a um símbolo político. Tem que ver para não me enganar. O Neomar Lander. O Helder vai falar dessa figura, desse jovem lutador da oposição ao regime, morto muito prematuramente. E o Ruben tem o póster desta figura no quarto e eu acho que esta figura simbólica e heroica atravessa toda a obra. Eu queria que falasses um bocadinho disso, porque isso também é a tua postura face ao regime e face àqueles que lutam contra o regime e tão jovens. Há uma frase dele que aparece escrita também na selva, tens aí. Do Neomar? Sim. A luta de poucos vale o futuro do mundo. Exatamente. A luta de poucos vale o futuro. O Neomar era um rapaz de 17 anos, a idade do Ruben está quase a fazer no romance, e ele é um herói de uma geração de venezuelanos. Se um dia que a Venezuela se torna uma democracia, eu tenho a certeza que eles farão uma estátua do Neomar Lander. É um rapaz magrinho, muito frágil, tinha braços finos, muito frágil, mas que tinha uma coragem avassaladora. Via-se ele com um escudo de cartão, com uma t-shirt a cobrir o rosto e com uma perna engessada, ele teve uma fase em que ele andava com uma perna engessada, a tirar pedras a tanques. Portanto, ele era um rapaz muito proativo e ele tinha um sentido de viver e de operar. Tinha uma humanidade que se via nos olhos dele. Se vocês virem fotografias do Neomar Lander, ele tem o rosto quase todo tapado, vê-se só às vezes os olhos dele. Porque os olhos transmitem uma grande humanidade. E essa frase que ele referiu foi poucos instantes antes da morte dele. Ele acabou por ser assassinado com uma granada de gás lacrimogéneo no peito. E ele realmente diz: a luta de poucos vale o futuro de muitos. E essa frase acabou por servir de mote a toda uma geração. E depois dele morrer, os amigos e depois de toda essa geração descrevia essa frase lá no túnel, perto do em Chacal, na cidade de Caracas. O regime, não digo todos os dias, mas todas as semanas apagava essa frase, mas nessa noite ia sempre lá alguém voltar a escrever a frase e voltar a pôr a cara dele. E até que houve um dia que eles desistiram e a frase continuou lá. O Neomar Lander tinha que estar neste programa, porque realmente foi um dos que caíram, muitos jovens que caíram, muitos adultos, mas muitos jovens que caíram, e ele realmente foi dos que mais me marcaram, dos que mais me marcaram, e ele tinha que estar neste romance. E é um dos principais símbolos do romance, é ele que motiva o Ruben. Ele acaba por ser
um herói motivador para o Ruben, mas também quando o Ruben se vende a consequência, não é? Ele é o meu herói, mas eu posso também acabar com ele. Esse conflito também move o Ruben ao longo do romance. Eu queria acrescentar que esta figura simbólica e emblemática também me fez, como leitora, confirmar uma coisa. Eu acredito muito nos jovens. E os jovens são uma potência para transformar. Oh, Helder, há bocado falaste um bocadinho do facto de muitas das personagens serem crianças. Há passagens, há episódios que têm uma força visual e uma força emotiva tão grande que eu choraminguei. Por exemplo, há um casal que transporta um bebê às costas, portanto o bebê faz a travessia da selva, e o bebê é constantemente atado, aconchegado com as mãos. As mãos são o símbolo mais importante desta obra, não é por acaso que está no título. As mãos agarram, sustentam, protegem, acariciam, seguram, atam, ajudam a fugir, a escalar. A imagem daquele bebê que está a ser constantemente atado às costas do pai ou da mãe é uma imagem que nós guardamos depois de fecharmos o livro. E há outra. Há uma passagem onde nós percebemos que a força da natureza é avassaladora. Aquela selva tem sítios que davam um filme de ficar mesmo em suspense. Há a passagem, a travessia de um rio, e choraminguei, mas agora aqui não vou choramingar. E há uma mãe que fica parada no meio do rio, a olhar à volta. O bebê, sim, pronto, o bebê foi levado pela corrente. Isto tem uma força muito importante para cativar o leitor. Eu queria só dizer o seguinte: eu sei, porque o Helder foi sempre um aluno muito empenhado e foi um escritor que fez uma obra de ficção, porque isto é ficção, mas assenta em alicerces verídicos e factuais. Ele fez um estudo muito aprofundado. Eu queria que ele falasse sobre isso, porque eu sei que algumas destas personagens, ou os testemunhos, ou melhor dizendo, os relatos, os episódios que aqui acontecem, saíram de depoimentos vivos, reais. Portanto, o que aqui está é matéria verídica. É pouco evidente que a ficção está no próprio ato de se usar uma linguagem. Qualquer forma de arte é uma recriação, portanto, não podemos fugir a isso, mas fala-nos da pesquisa, fala-nos de todas as estratégias que tu usaste para te aproximares destas personagens e desta realidade. Realmente, grande parte dos episódios que estão aqui relatados na selva aconteceram, partiram realmente de episódios reais que eu li nos rios. Eram realmente uma das principais causas de morte destas pessoas que atravessavam a selva, porque os rios, além de caudalosos, eram traiçoeiros, de repente desapareciam. Segundos depois vinha uma onda ou eles enchiam-se de repente. Portanto, esta é uma selva quase inexpugnável. É o único local em todo o continente americano, do Canadá até a Patagónia, onde a estrada pan-americana não se atreveu a ser asfaltada, porque aquilo é um terreno mesmo muito inóspito, e virgem e isso. Portanto, eu fiz uma pesquisa, se calhar foi mais difícil nesta pesquisa, foi traçar as rotas migratórias. Havia várias rotas migratórias dentro da própria selva. Aqui nestes momentos estão tratadas todas as pessoas da Acandi e de Capitão. Cada rota tem as suas especificidades. Uma delas, por exemplo, era controlada por um cartel, que ironicamente acaba por ser mais protetora dos migrantes, porque de favores em troca de dinheiro, eles são protegidos pelo cartel durante esse trecho em que o cartel controla. Mas havia rotas mais desgovernadas, em que pode acontecer. E traçar essas rotas foi mais difícil. Mas, infelizmente, as redes sociais, e o lado das redes sociais, é que as pessoas compartilham muitas coisas. No TikTok, os migrantes que atravessavam esta selva, não sei como cá, há muitas áreas onde não há rede, mas muitos vinham conseguir partilhar e partilhavam vídeos de atravessar rios, lagos,
a certo ponto eu já começava a perceber um bocadinho como é que este lago foi que partilhou aquela pessoa há uns dias atrás, nesta zona, experienciando determinados episódios, portanto eu comecei a perceber a dinâmica daquilo e a experienciar e a conseguir traçar realmente estas duas rotas também querem grupos de imigrantes, também havia muitas de WhatsApp e falei com eles que atravessavam esta rota, falei com imigrantes para conseguir perceber a situação, a experiência. Vi muitos artigos, muitos jornalistas que atravessaram atravessaram da área, parcialmente, e que acabaram também fazer artigos dos quais andam atrás do prémio Potência. E esses artigos também me ajudaram muito. Portanto, eu baseei-me em muitos testemunhos, também em sensitivity readers locais da Colômbia e da Venezuela, que também me ajudaram. Já depois de ter ali alinhavado o romance e uma fase das coisas, eles leram e ajudaram-me realmente a que os pormenores tivessem capacitados, tanto na parte sociocultural, mas também na travessia. Essas pessoas também conheciam outras que atravessavam o área e também me ajudaram a que pelo menos não errasse muito na perspectiva, na panorâmica que aqui descrevi. Portanto, este romance basicamente é na tua mão, portanto, é como o professor diz, não é? A mão é um gesto que antecede a própria nossa linguagem, é um gesto antigo, não é? É um gesto de comunicação. Mas também é um gesto muito físico e nesta selva as pessoas tinham de usar as mãos para subir a montanha, têm que usar as mãos para se agarrar umas às outras, para se segurar. Portanto, é um gesto muito físico e essa fisicalidade, se calhar, na nossa sociedade atual, estamos muito agarrados a ecrãs e se calhar mais distantes uns dos outros, estamos a perdê-la um bocadinho. Estes jovens que atravessam a selva acabaram por reaprender outra vez esse gesto muito físico e ficaram um bocadinho assoberbados, não é, com ele. E para além disso, para além de ser um gesto de comunicação, um gesto físico, é também um gesto que confere alguma moralidade. Porque a mesma mão que se estende, é a mesma mão que pode falhar, pode falhar a agarrar o outro e a salvar-lhe a vida. Portanto, é um gesto que tem várias dimensões. É um título muito simples, mas que carrega este simbolismo. Eu achei que era um título que se calhar unia melhor a história do início ao fim, unia as várias partes e pronto, é um título muito simples e desprovido de qualquer extensão. Mas eu achei que era bonito que tinha estas dimensões que atravessam na história e daí a sua escolha. Provavelmente o título foi se calhar a parte mais difícil do livro, foi o título. Mas eu fiquei feliz depois quando ele me veio à cabeça e achei que era justo para este. Já nos fizeram sinal e vamos já entrar em contagem crescendo. Eu queria dizer ainda outra coisa. O Helder tem também com este livro, para além de tudo aquilo que nos ensina e que eu já vos revelei, ele tem um percurso, faz um roteiro literário e um roteiro musical. O roteiro literário é muito interessante, é uma espécie de introdução dos jovens ou dos adolescentes na leitura do texto literário, naquilo que nós fazemos, tanto queremos fazer em sala de aula, na educação literária. E ele sugere vários tipos. O roteiro musical tem a ver com a própria música venezuelana, etc. Mas dentro desse roteiro literário há dois escritores portugueses, que será a montagem do Helder, que ele destaca, o Virgílio Ferreira e a Sofia de Melo Brainer. Há um poema da Sofia de Melo Brainer, o Mar Sonoro, que acompanha a obra toda. E, portanto, que nos vincula mais uma vez à nossa identidade e à identidade marítima. Conhecendo eu como conheço o Helder, sei que este roteiro literário aplicado a ele é um nanomilímetro. Se isso não existir, passa a existir. Portanto, ali a Carla! Olá, Carla! Pronto, eu entrei na reta final, mas eu quero me despedir depois à minha maneira. Pegando naquilo que tu disseste há bocado, na simbologia das mãos. De facto, ao longo desta obra há vários elementos simbólicos que nos acompanham e que estão ligados às personagens, que nós recuperamos depois do livro fechado e depois da leitura feita. Então eu queria acabar reelegendo a simbologia das mãos. A certa altura o Helder diz a mão para que uma mão se agarre,
a outra estende. E eu queria aqui, agora vamos aqui fazer jus à minha vertente de teatro, queria aqui fazer esta ligação. Uma mão que se estende, que é do escritor, e a mão que agarra, ou ao contrário, que é do leitor, e fazemos assim. Obrigada da minha parte, gostei muito de vos conhecer. Eu queria só acabar. Eu tenho um livro onde estão um jovem e uma criança, é um livro que retrata, não é? Mas também teve uma que me ajudou a escrever. Uma que se sentava ao meu lado muitas noites e que me ajudou a escrever alguns diálogos e até a aperfeiçoar a linguagem gamer que está aqui neste jogo e a aperfeiçoar, a polir a voz do Gonçalo, que é um personagem que me está no coração e gostou de despedir da multidão. E essa pessoa é uma criança que me ajudou também um bocadinho a escrever este livro. Chama-se Bárbara Aguiar, é a minha filha. Gostava que ela viesse aqui olhar para mim. Gostava que a conhecesse. Bárbara, obrigado. Esta minha filha é muçulmana. Ela, na idade dela, ela dava-me 10 vezes a escrever, portanto, ela, se quiserem, ela pode comprar também livros e a assinatura dela vai durar mais um bocadinho, certamente. Obrigado. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos. O Helder vai estar a assinar os livros com a Bárbara, ali em cima nos estantes da Grandida, no C19, 20 e 21. Atrevo-me a dizer que foi uma apresentação à altura do livro. Espero que o leiam e que o partilhem por todos os que os conhecem. De facto, continua a ser a palavra mais forte, aquela que nós passamos quando lemos o livro e gostamos de o dar aos nossos amigos. Muito obrigada.
Então, quando passarem por aquela zona, diz qualquer coisa. Tchau, Bota a professora de ai, que agora é a pessoa! Olha a pessoa! Quem é este? Este vai da garagem. Isto é uma vida. Tem mudança? E depois para o prémio. Ai, aqui não sabe. Parece que não participa, mas não. Ainda são umas postas.